Amém. A graça e a paz, amados. Vocês podem sentar. Acho que não deu tempo nem da Mida tirar uma foto boazinha minha. Já estou desmontada. Boa noite, povo santo. Vocês estão bem? Aleluia. Vocês estão com o coração cheio de expectativa para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Aleluia. Que nosso coração seja como terra fértil para receber a Tua palavra, Pai. Aleluia. E obrigada. O ministério do lencinho. Só quem estava no chá de Carlinha entendeu. Então, eita, obrigado, Louvão, perdão. Então, orando ao Senhor, me derramando aos pés do Senhor e buscando o que trazer esta noite. E o Senhor falou forte no meu coração para falarmos sobre vivermos o plano, vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabia que o Senhor tem um plano para a sua vida? Amém. E algumas vezes, algumas pessoas podem ter um falso engano de que o Senhor não tem um plano na vida de todos. Algumas pessoas que são vocacionadas, algumas pessoas como pastores, mestres, aquelas pessoas que estão inseridas nos 5 dons ministeriais, mas eu acho que o Senhor não tem um plano para mim. Eu fui salvo, glória a Deus, eu venho aos domingos no culto, eu me sento, eu recebo e vou para minha casa, viver a minha vida. Mas o Senhor fala essa noite, não é esse plano que Ele tem para a sua vida. Ele tem um plano para todos nós, um plano maravilhoso. Vamos abrir lá em Jeremias. Eita, abriu errado aqui. Jeremias 29:11. Aleluia. Deixa eu ver aqui a versão. Eu anotei o errado. Deixa eu falar o que tá. Ah, eu estou em outro. Aleluia. Agora vai certo. Que fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Então isso é para mim, isso é para você. O Senhor tem um plano para as nossas vidas, e um plano maravilhoso, e um plano extraordinário. Você sabia que você vai ser mais do que feliz quando você viver esse plano? Porque foi para isso que nós fomos criados. Fomos criados para viver o plano específico que Ele tem para a vida de cada um de nós. Então nós só seremos plenamente satisfeitos quando vivemos o plano, a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, o Senhor, o maior milagre que tem é a salvação. Com certeza que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas o Senhor te salvou, mas Ele quer que você faça algo com o que Ele depositou nas suas vidas. E eu assistindo a ministração de João Roberto, ele deu um exemplo bem engraçado. Ele falando que tinha um rapaz na igreja que não raciocinava muito bem, e o pastor falava para ele: você tem que ganhar almas para Jesus, você tem que ganhar almas para Jesus. E ele: vou atrás para ganhar almas para Jesus. E ele foi na rua procurar alguém: você quer aceitar Jesus? E o rapaz que ele estava evangelizando falou que não. E ele começou a correr atrás do rapaz: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? E o rapaz: não. E correu atrás dele. E o rapaz teve que parar porque chegou no rio. E ele: eu aceito. Ficou com medo, né? Aí, eu aceito. Ele: pronto, glória a Deus. Agora a gente já vai batizar você daqui nas águas. Já foi no rio, batizou o irmão nas águas. Deu uma seguradinha na cabeça, o irmão parou de respirar. Ele: glória a Deus, já mandei para o céu. Ele: pastor, ganhei alma para Jesus, já mandei para o céu para ele não ter risco de se desviar, né? Minha gente, aí ele falou:
Achei engraçado, ele disse. Se fosse só para salvação, esse tipo de evangelização poderia até servir, né? Só para salvação mesmo. Vai-se embora, já vai, manda para o céu a alma. Mas não é só para isso que o Senhor te chamou. Ele te salvou. Né? Um pecador, quando se arrepende, grande é um milagre. Mas ele tem algo além para as nossas vidas. Amém? E não é algo só separado para alguns. Alguns são vocacionados, outros não. Não, o Senhor tem um plano para cada um de nós. Amém? Aleluia. Vamos abrir lá em 2 Timóteo. 1:9. Eu vou ler na NVI. Que fala: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, que nos salvou e nos chamou. Isso é para todos nós. Ele nos salvou, mas ele também nos chamou para uma santa vocação, para cumprir a sua palavra. Amém? E também lá, vamos abrir lá em Salmos 139. (16). Que fala, estou lendo na NVI também. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Meu Deus, que poderoso! Você não foi um acidente dos seus pais, se algum deles pode ter falado uma coisa dessa para você. Foi um acidente, foi falta de planejamento. Não, o Senhor sonhava com você. O Senhor criou um plano, um propósito para a sua vida poderoso, extraordinário. E você não foi um acidente, você foi planejado pelo Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Você é amado pelo seu Pai e Ele planejou algo grande para você, para a sua vida. Amém? Nunca ache que você foi um erro, que você está aqui por acaso, não. O Senhor te escolheu desde antes de você ser criado no ventre da sua mãe. E Ele colocou um plano e um propósito para a sua vida. Amém? Aleluia. Vamos ler agora lá em Marcos 16. Aleluia. Marcos 16, 17. Aleluia. Que fala: esses sinais acompanharão aos pastores. Não? Esses sinais acompanharão aos profetas. Não. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Ele falou sobre algumas pessoas que vão fazer essas obras. São os pastores, são os mestres, são os profetas. É para quem crê, meu irmão, é para você e é para mim. Aleluia, porque eu posso viver a vontade do Senhor, eu posso impor a mão sobre um doente e ele vai ser curado. Eu posso expulsar um demônio porque Senhor já me deu o nome de Jesus que está acima de todo nome. E diabo tem que se sujeitar a esse nome, que ele já é um perdedor e ele deu essa autoridade à sua igreja. Amém? Entenda o que você carrega. Não é qualquer coisa, é o próprio Deus. Aleluia. Porque muitas vezes eu já escutei pessoas falando, quando eu chegar no céu eu vou perguntar a Moisés como é que foi ver o mar se abrir. Perguntar a Elias como foi ver o fogo descer do céu. Meu irmão, e ele chegar para você e disser: como é ter essa presença 24 horas por dia? Como é? Ou você acordar e você ter o Espírito Santo, a própria presença de Deus o tempo todo. Você pode viver em comunhão o tempo todo porque o véu foi rasgado. E hoje nós temos o privilégio de ter Ele conosco o tempo todo. Que na velha aliança eles não tinham que terceirizar, precisavam de um sumo sacerdote para poder falar com Deus. E hoje eu e você podemos fazer isso em todo canto. Aleluia!
E eu não quero chegar no céu e eles me perguntarem: o que foi que você fez com isso? E eu: nada, eu vivi a minha vida. Eu fui atender meus pacientes. Eu vivi uma vida qualquer. Não podemos ser encontrados nesse lugar. Precisamos considerar a presença. Não podemos negligenciar a presença, porque Ele está pronto para nos usar. Amém? Você reconhece isso, que Ele quer te usar, Ele está pronto para te usar? Amém? Aleluia! E eu vou ler para vocês um pedacinho desse livro aqui, ó. Planos, Propósitos e Práticas. É um livro maravilhoso. Eu li há muitos anos atrás, e estou relendo, eu indico para todos, é uma bênção de Kenneth Reagan. E eu vou ler um pedacinho aqui que me impactou muito, para trazer para vocês, que fala assim: conforme já mencionei, quando essa visitação do Senhor começou, disse em oração: planos, propósitos e práticas. Quando aquela última palavra saiu dos meus lábios, fui arrebatado por Jesus. Comecei a ver como os homens esquematizavam os próprios planos. Pensamentos tomavam minha mente. Ao considerar os projetos dos homens, bons, talvez totalmente dentro das Escrituras, mas que não eram os planos de Deus para eles. Notei o contraste com os planos humanos ao ver os planos divinos. O Senhor falou comigo: abençoo todo o meu povo, o máximo que posso. Mas a razão de não haver ação divina, profundidade no fluir do Espírito e plenitude da manifestação do Espírito Santo hoje é que os homens não têm tempo para me ouvir. E eles não dedicam tempo para seguir os meus planos mostrados nas Escrituras. Quanto mais de perto você seguir os meus planos, mais o meu poder será demonstrado e manifestado. Meu Deus! Muito forte o que o Senhor fala aqui, né? Através desse livro. Meu Deus, eu vou ler essa parte de novo. Mas a razão de não haver ação divina e profundidade no fluir do Espírito Santo e plenitude da manifestação do Espírito Santo é que hoje os homens não têm tempo para me ouvir. Irmã, eu oro, mas o Senhor não me responde. Amado, será que estamos dedicando tempo a esse lugar de comunhão? Será que eu estou orando ao Senhor? Passa ali alguns segundos. O Senhor não me respondeu, eu tenho que fazer minhas coisas. E não dá tempo para o Senhor falar. Ele está falando o tempo todo, amado. A gente tem que estar sensível para ouvir a sua voz. Ele está o tempo todo nos dando direcionamentos. Ele quer nos usar. Mas se sua igreja está distraída, se sua igreja está sem tempo de buscá-lo, como é que vamos receber os direcionamentos? Nós precisamos cada dia mais estar amadurecidos nessa palavra, porque o Senhor, Ele quer confiar coisas grandes em nossas mãos. Mas se eu sou menino na fé, se eu nunca cresço, se eu sempre fico ali, no raso, na superfície, com água na canela, e eu nunca entro para a maturidade, como é que eu vou usufruir de coisas maiores? Vocês entendem? E o Senhor falou tão forte em meu coração, e eu chorava, e o Senhor... Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Me perdoa por muitas vezes rejeitar a tua vontade para a minha vida. Muitas vezes rejeitar oportunidades que o Senhor me dá para eu crescer. Eu não quero ser encontrada nesse lugar. E o que o Senhor vai me olhar e vai dizer: filha, o que você fez com o chamado que eu coloquei na sua vida? Não, Senhor, não quero ser encontrada neste lugar. Eu não quero, Senhor, me perdoe por muitas vezes ter rejeitado. Ter tido aquele coração orgulhoso e soberbo, achar que era na minha própria força. Não é na sua própria força. Não é você, é o Senhor através de você. Muitas vezes eu falava para o Senhor: Senhor, eu quero para fazer alguma coisa, servir alguma coisa na igreja que eu não preciso falar, que eu preciso ficar aqui quietinha. Não faça nada aqui. Fica em paz. Porque eu tinha tanta timidez, eu tinha tanta vergonha. E nesse tempo que eu falei: Senhor, faz muitos anos atrás, chegou a líder do louvor e... vamos fazer parte do louvor? Eu: mas Senhor, ela não está guiada não, ela está repreendida, não está guiada não, Senhor, eu falei que eu não queria. E o Senhor mostrando: não é a sua vontade, minha filha. Não é a sua vontade, é a minha vontade. Mas o chamado que eu coloquei na sua vida, e eu... ai, pai, acho que eu tinha uns 17 anos, 16 anos, eu... ai, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Ele: mas não é na sua força, não é na sua capacidade. É o Senhor operando através de nós. Amém? E quando a gente se apoia no nosso próprio entendimento, a gente fica com medo, porque nós somos falhos. Entende? Se for para se apoiar no meu próprio entendimento, eu não posso nada. Nada, mas quando eu sei que é o Senhor
que me usa, que eu sou um instrumento do Senhor. Eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. E você pode todas as coisas, irmão. Não enterra o teu talento. Não enterra aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não chegue lá no céu, o que você fez com o talento que eu coloquei na sua vida? Senhor, eu enterrei. Não, que Ele encontre em nós aquele que fez multiplicar, aquele que fez crescer o talento. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E Ele também fala no livro que às vezes fazemos bons planos, com boas intenções, porém não é o plano de Deus para as nossas vidas. Irmã, eu vi um irmão abrir uma loja de roupa, como está prosperando eu vou abrir também. Mas será que é a vontade de Deus para a sua vida? Será? Será que eu gastei tempo com o Senhor para saber se é o plano dele para a minha vida? E muitas vezes a gente quebra a cara, se desgasta, fica cansado, porque não gastamos tempo procurando saber o plano e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Sabemos que passamos por circunstâncias, isso é real, Jesus falou isso. Mas quantas coisas nós evitaríamos se fôssemos mais sensíveis à voz do Espírito? Porque Ele está pronto para falar, meu filho, não é por aqui. Não é essa a minha vontade para você. Vai por aqui. Ele está pronto para falar com a gente, que a gente esteja assim, com o ouvido inclinado, em comunhão com o Senhor, para ouvir o que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Aleluia! Aí aqui eu botei uma frase. A chave para experimentar o poder e a manifestação do Espírito Santo está em alinhar-se com a vontade de Deus e dedicar-se à busca da vontade de Deus conforme revelada na Bíblia. Como eu falei para vocês, eu não queria nada de púlpito, nada. Por mim, era a coisa que menos falava, mais escondidinha. E o Senhor falou, mas não é a sua vontade. Muitas vezes... Às vezes a gente pensa que o Senhor vai dar um direcionamento e vai ser muito confortável, vai ser tão tranquilo, mas muitas vezes mexe com a nossa carninha, a carninha fica, tira a gente da zona de conforto, a gente é esticado, a gente é confrontado, a gente deve fazer sacrifícios, renúncias, e muitas vezes pessoas têm abandonado o plano de Deus por causa disso, porque não querem abandonar, não querem fazer sacrifícios e querem viver no seu conforto. Mas essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa. No começo pode incomodar. Mas quando você vê que você está vivendo plenamente a vontade de Deus, meu irmão, não tem como ser mais feliz, não. É viver aquilo que você nasceu para ser. Eu não sou Tatiane, não sei se muitos sabem, eu sou fisioterapeuta. Eu não fui chamada para ser fisioterapeuta, não. É uma ferramenta que o Senhor usa para o propósito. Amém? Não é a Adriana personal, não, é a Adriana ministra do Evangelho. Que essa ferramenta que o Senhor colocou, ela vai ganhar mais vidas para Jesus. Para o propósito. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Vamos abrir lá em Provérbios 3. Aleluia. 3, 5. Que fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor ou busque a vontade dele, em outra versão, acho que é NVT. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Amém? Então, quando nós sentimos medo, quando nós não temos confiança no Senhor, a gente fica meio receoso de seguir. Mas quando a gente confia plenamente no Senhor, sabendo que é Ele que me guia, Ele que está no volante, a gente descansa. Pai, eu aceito o plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu confio. Porque é plano bom, é plano maravilhoso, é plano além daquilo que a gente pensa ou imagina. Nossos planos são tão pequenos, perto daquilo que o Senhor planeja para a nossa vida. Amém? Então, que busquemos sempre a vontade do Senhor, porque a vontade dele é perfeita, é agradável. Aleluia. E a gente falar um pouquinho sobre a vida de Paulo, como Paulo abraçou o chamado de Deus para a sua vida. Paulo ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele foi primordial para a história da igreja primitiva. E Paulo era um dos candidatos mais improváveis para ser escolhido para o ministério. Porque lá em Atos 8,3 fala assim, Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Meu irmão, olha o que Paulo fazia, Saulo, na verdade, antes de ser Paulo. E como foi que
que Saulo teve sua vida transformada antes de virar Paulo? Ele teve um encontro com Jesus, um encontro que cada um de nós tivemos, que mudou a nossa história, que transformou a nossa história, né? E a história lá de Paulo quando ele se encontrou com Jesus, né? Que Jesus foi ao encontro dele. E naquele momento, Jesus falou, levante-se, e ele fala que chamou Paulo para os gentios, que era o povo que não era judeu. Só que um versículo lá em Filipenses fala que Paulo, ele era extremamente religioso, extremamente obediente à lei judaica, hebreu dos hebreus, ou seja, provavelmente Paulo desprezava ou achava menos importantes os gentios. E Paulo foi chamado para levar a palavra para esse povo, vê só. Como às vezes a gente não, a vontade de Deus e o plano de Deus não segue a nossa lógica. Porque às vezes a gente acha que tem que ser desse jeito, tem que ser assado, mas o Senhor não segue a nossa lógica. Porque se fosse assim, Paulo não seria chamado para levar a palavra e levar a palavra para os gentios. E eu quero te dizer uma coisa. Você pode achar que o plano de Deus ele foi parado na sua vida porque você errou. Irmão, você não sabe o que eu cometi no passado. Você não sabe o que eu fiz. Eu acho que Deus não tem mais plano na minha vida. Meu irmão, olha o exemplo de Paulo. O chamado, o plano, ele não é revogado, não. O chamado está aí na sua vida. Você se arrependeu de todo o seu coração, se coloca num lugar que o plano de Deus está ali para ser cumprido na sua vida. Não é porque você errou, porque você andou em um caminho errado, mas quando você se arrepende e volta para o caminho, o plano está ali. Ele não foi revogado. Amém? Então não carrega culpa, não carrega condenação, onde o Senhor já esqueceu. Lá em Isaías 43, 25 fala: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Se o Senhor não se lembra, porque a gente está trazendo de volta alguns pesos. Esquece o que passou, Ele está pronto para te usar. E vai servir como testemunho que você passou pela sua vida. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: só podia ter sido Deus. Na vida dela, só podia ter sido Deus. Olha onde ela chegou, de onde ela saiu e onde ela está. E Deus faz assim mesmo. Ele pega aquilo que você viveu e usa como testemunho para impactar a vida das pessoas. É como aquela história da tartaruga em cima do poste. Se tiver uma tartaruga em cima do poste, vai pensar: como é que ela chegou ali? Só podia ter alguém ter colocado ela lá. E assim é na nossa vida. Só podia ter sido Deus. E os erros e os pecados já ficaram para trás. Porque Ele esqueceu e nós devemos esquecer também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E como é que eu posso conhecer o plano de Deus para a minha vida? Invista tempo em oração. Amém? Precisamos ter comunhão com o Senhor, para que o plano dEle, a vontade dEle, seja revelada em nossas vidas. E é como falei lá no livro, muitas pessoas, hoje estamos numa geração fast food, uma geração tudo muito rápido, que muitas vezes não queremos dedicar tempo para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor está dizendo: opa, desacelera, porque eu quero falar com você. Eu estou falando o tempo todo, mas será que você está inclinado para ouvir? Seu coração está inclinado para ouvir? Que o Senhor quer falar à sua igreja, mas muitas vezes estamos ocupados demais. A geração que mais tem tecnologia para facilitar a nossa vida, mas a geração mais ocupada. Alguma coisa de errado está acontecendo. Né? Porque nós que estamos decidindo não dedicar tempo ao Senhor. Amém? Então vamos transformar a nossa vida. Hoje estamos aqui para um tempo de salvação, para identificar aquilo que está de errado em nossas vidas e ajustar. Porque a palavra, ela nos confronta para que a gente possa mudar e viver o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? O novo nascimento, ele é imediato. Mas o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual leva tempo, dedicação. Não estou dizendo que você vai levar 10 anos para chegar a um nível espiritual, mas leva tempo. Quanto mais você se dedica, mais você cresce espiritualmente. Isso requer de nós uma responsabilidade, um desejo de crescimento no Senhor. Quanto mais eu dedico tempo ao Senhor, mais eu posso crescer espiritualmente e mais eu vou saber, ter plena revelação do que Ele tem para a minha vida. O Senhor fala que se no pouco nós formos fiel, no muito Ele vai nos colocar. Então, seja fiel agora no nível que você está, que Ele vai te levar a níveis maiores. Ele vai confiar em você porque Ele vai ver um filho maduro, pronto para receber as direções. Amém? Aleluia! Como falei para vocês, viver o plano de Deus nos deixa verdadeiramente felizes e satisfeitos. E o tempo de oração nos deixa sensíveis para o que Deus quer nos falar.
Vamos abrir lá em Jeremias 33. Que fala assim: clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandes, grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem versões que falam segredos que você não conhece. Então, quando nós clamamos, quando nós estamos nesse lugar de busca, o Senhor pode nos confiar segredos, coisas insondáveis que ainda não conhecemos, mas que Ele deseja revelar para os seus filhos. É o maior desejo de Deus, que estejamos cada dia mais preparados para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você entende que não pode ser de qualquer jeito? Nós devemos ter um coração pronto, preparado para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E através da intimidade, da comunhão, que conquistamos esse lugar, onde o Senhor revela seus segredos ao nosso coração. Aleluia! Esteja pronto ao ouvir, mas também seja ousado para obedecer. Amém? Porque se o Senhor fala comigo, me dá uma direção, mas eu não me movo, como Ele vai poder confiar outras instruções? Como Ele vai poder me colocar no mundo, no muito, se eu não estou sendo fiel no pouco? Você está ali, abre a carteira, eita, tem R$20, vou comer meu hambúrguer, glória a Deus. O Senhor, opa, não é seu não. Vai lá dar para a irmãzinha. Está repreendido, isso é de Deus não. Eu acho que não é Deus falando não. Meu irmão, Deus dando direcionamentos, querendo te usar. E se você rejeitar, como é que Ele vai dar mais instruções? Se estamos sendo negligentes com sua voz. E o Senhor dá um abraço naquela irmã. E aquela irmã está com a cara fechada, como é que ela vai receber isso? Não importa, não é sobre nós, não é sobre a nossa reputação, mas sobre ser obediente ao Senhor. E um abraço, uma direção muda a vida daquela pessoa. Amém? E como eu falei para vocês, eu sou fisioterapeuta. E por muitos anos eu atendi muitos idosos, eu amo atender idosos. Por mais que hoje eu atenda muitas crianças, né? Hoje o meu foco está mais em criança, mas eu amo, é uma área que eu amo, a geriatria. E eu atendi por um tempo uma senhora de 94 anos, totalmente lúcida, totalmente saudável, ela não tinha nenhuma comorbidade, ela não tinha pressão alta, ela não tinha diabetes. Eu estava fazendo fisioterapia com ela porque ela tinha tido uma fratura de fêmur, então para ela poder ter uma vida independente, então a gente fazia aquela fisioterapia. E ela era uma senhora bem braba, uma senhora bem católica do pé roxo, e a gente conversava sobre Jesus. Mas o Senhor falou comigo que eu deveria ser mais intensa e falar algo mais específico para ela sobre ela confessar a Jesus. E quando o Senhor falou ao meu coração, eu fiquei um pouco receosa. Como é que ela vai receber aquilo? Ela é muito braba, ela vai me dar um fora. E agora, como é que eu vou levar? Já tenho Jesus, menina. Como é que ela vai falar? Oh, meu Deus. Ai, Senhor. E eu demorei uma semana pensando, pedindo estratégia ao Senhor, de como eu iria falar. E falei com aquela mulher. E ela balançava a cabeça e ela recebia. E eu amei. Se a senhora não quiser falar comigo, ela era um pouco orgulhosa, né? Mas eu fiz. Se a senhora não quiser declarar aqui na minha frente, mas fala a senhora e Deus. Fale, confesse Ele. A senhora tem que abrir sua boca. Eu mostrei o versículo a ela e ela balançou a cabeça. E aquela mulher perfeita, perfeita, não tinha nenhum problema. Depois de poucos dias, ela foi internada com uma infecção urinária gravíssima. E ela foi para a UTI, eu fui visitá-la e falei novamente do Senhor. E a senhora confessou o Senhor como Senhor e único Salvador. Ela balançou a cabeça, ela não podia falar. E depois de poucos dias ela partiu para o Senhor. Então, se eu não cumprisse a vontade de Deus, quem sabe se aquela mulher poderia ter ido para o inferno se eu não tivesse feito a minha parte. Então o Senhor Ele nos chama para ser pronto ao ouvir, mas pronto ao obedecer. Entende? Sim, o Senhor está confiando a falar comigo, mas eu não estou me movimentando, eu não estou agindo segundo aquilo que Ele pede. O que adianta? Como é que o Senhor vai poder falar mais coisas para me usar? E eu, Senhor, e eu até tinha pensado, Senhor, será que ela vai partir? Mas ela está tão bem. Ela está tão bem, ela não tem nada. Né? Não tem nenhuma diabetes, uma pressão alta, perfeita. Mas o Senhor sabe o dia de amanhã. Meu irmão, seja pronto, seja ousado a obedecer ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim que nos dá poder, amor e moderação. Aleluia.
Meu irmão, existe uma timidez que ela faz parte do temperamento, às vezes uma pessoa um pouco introvertida, esse tipo de timidez ela não é tão grave, a gente vai ajeitando ali, vai ajeitando aqui, mas existe uma covardia, uma timidez espiritual que nos paralisa e nos para. E ela não pode estar em nossas vidas. Entende? Você entende que esse tipo de covardia, de timidez, para o plano de Deus para as nossas vidas? Porque se eu não me movo segundo o chamado de Deus, se eu não me movo segundo a sua vontade, como é que eu vou viver as coisas maravilhosas que Ele me promete? Se eu não chego a me mover, se eu estou deixando parar por medo, por timidez, por covardia. Não. Que confiamos no Senhor e todo medo é lançado fora. Amém? Aleluia. E esteja atento aos sinais que o Espírito Santo está dando. Eu vi um testemunho bem legal de um homem que ele sempre estava no celular e a esposa falou: meu filho, você está muito tempo no celular. Ele, não, é porque eu trabalho no celular. Você não entende, eu estou aqui, mas estou evangelizando também, estou mandando uma palavra. E o filho dele falou: papai, toda vez que eu lhe vejo você está com o celular. Meu filho é coisa de adulto, se você não entende, papai está trabalhando. E um amigo dele também sinalizou a ele, e ele ficou pensativo e ele fez uma oração. Senhor, sonda-me. Se estiver algo de errado em meu coração, que eu esteja atento para corrigir. E naquele dia o Senhor não falou nada, não comunicou nada. E um dia ele foi para um jogo de futebol, uma partida de futebol que seu filho estava competindo. E em um momento do jogo, o filho dele fez um passe que definiu o amigo dele fazer um gol. E todo mundo celebrando e ele, o que foi? Não viu, porque estava no celular. E em outro momento do jogo, ficou empatado o jogo. E o momento decisivo para o time do filho dele ganhar, o filho dele fez um gol, todo mundo celebrando e ele, o que aconteceu? Estava no celular. E o Senhor comunicou ao coração dele: quantos gols você tem perdido na vida porque você está distraído? Entende? Quantas coisas o Senhor tem falado, quer comunicar, quer nos usar. Estamos distraídos. Seja com o celular, com a rede social, com qualquer coisa que esteja ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas. Entende? E o Espírito Santo, ele sinaliza. Existe lá um painel de controle no carro, que o carro, antes de parar, ele vai sinalizando. Estou escutando um barulho. Não é nada, não. Essa luz aqui. Não, vou seguir assim mesmo. E o carro vai, chega ao seu limite e para. E o Senhor tem sinalizado. Ei, é tempo de correção. É tempo de ajustar aqui. Porque se não ajustar, o carro para lá na frente. Entende? Que às vezes são as pequenas raposinhas que acabam com a vinha toda. Que um pouco de fermento, que fermenta a massa todinha. Pequenas coisas que deixamos passar, que pode paralisar o plano de Deus para as nossas vidas. Não vamos deixar que isso aconteça. Quando uma coisa está errada, a gente alinha logo para pequenas coisas, porque às vezes grandes rochas a gente vê de longe, mas pequenas pedrinhas a gente pode tropeçar. Entende? Que sejamos atentos aos sinais que o Espírito Santo está nos dando, e Ele está sinalizando. Escute a voz do Espírito Santo, porque Ele está falando à sua igreja. O que nós devemos corrigir, onde devemos ajustar para viver a plenitude do seu chamado, a plenitude do seu plano para as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, nós estamos prontos para ouvir a tua vontade. E lá em Salmos 139, 23, que a Adriana falou aqui no culto de oração, que fala: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há algo em mim que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Aleluia! Se algumas vezes tem alguns erros em nossas vidas que estão tirando a gente do plano, que às vezes a gente não consegue identificar, abre teu coração, faz uma oração sincera ao Senhor: Senhor, mostra-me aquilo que está no meu coração, que está te ofendendo, que está me afastando do teu plano. Mas a gente tem que estar nesse lugar de se submeter, de saber que nós devemos mudar. Porque sem reconhecimento, a gente não muda. Porque se a gente não identificar aquilo que está de errado, como é que a gente vai mudar? E o Espírito Santo está pronto. Meu filho, é isso aqui, ó, alinha isso aqui. Olha, alinha isso aqui. E a gente vai poder viver o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Muitas coisas, às vezes, ilícitas, mas que estão roubando o tempo do Senhor em nossas vidas.
Ei, não se preocupa com o dia de amanhã. Não se preocupa com as contas. Não se preocupa com o que você há de comer, há de vestir. Porque o Senhor é o seu provedor. Ele já proveu todas as coisas. Ele é o seu Pai que não deixa faltar nada. Amém? Confia no Senhor. E prove o plano maravilhoso, extraordinário que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu queria pedir que vocês ficassem de pé para a gente fazer uma oração junto. Eu gostaria de chamar o louvor. Aleluia. Que vocês abram seu coração, que vocês se derramem e façam uma oração sincera ao Senhor. Dizendo, Senhor, fecha teus olhos, levanta as tuas mãos, fala com o Senhor. Senhor, se há algo em nós que te ofende, algo em nós, Senhor, que está de errado, Senhor, nos mostra. Não queremos ser omissos, não queremos ser negligentes com o que o Senhor colocou em nossas vidas. Não queremos viver de qualquer jeito, mas queremos viver a plenitude do Teu chamado, Senhor. Não, Senhor, não queremos, Pai, viver uma vida mediana. Nós queremos viver, Pai, tudo o que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Oh, Pai, não queremos, Pai, viver de qualquer maneira nesse mundo, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor. Oh, Pai, estamos com o coração aberto, estamos com os corações abertos, Pai. Prontos para ouvir a Tua vontade. Prontos, Pai, para nos mover segundo a Tua vontade, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Pai. Nós nos colocamos nesse lugar de filhos. Oh, Pai, de servos que estão prontos, Pai. Pai, obrigada porque o Senhor confiou essa palavra para levarmos. O Senhor nos constituiu embaixadores do céu. Não para vivermos de qualquer maneira, mas para levarmos a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor, que por muitas vezes, às vezes somos falhos. Oh, Pai, obrigada pela confiança e o amor e a paciência que o Senhor tem conosco. Obrigada, Pai, que por muitas vezes nós erramos, mas o Senhor se mostra de braços abertos para dizer, filho, eu te perdoo, volta para o meu caminho. Eu não revoguei o plano que eu tenho ao seu respeito. Eu continuo sonhando em te usar, filho. Então somente creia que eu vou me manifestar na sua vida. Então somente creia que eu vou te usar de forma poderosa. Não é sobre você, mas o que eu posso fazer através de você. Você não é protagonista dessa história, sou eu que quero te usar, filho. Como eu te amo, como eu confio em você. Eu quero te dar tudo, mas muito além daquilo que você pensa ou imagina. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que há de vestir. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Coloco o meu reino em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe. Não fique ansioso por coisa alguma, mas abra o seu coração sincero. Não, eu não estou esperando orações bonitas, de vãs repetições, mas corações sinceros diante da minha presença. Corações que reconhecem o erro e corrigem. Porque Davi, ele não foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não pecava e ele não errava, mas porque ele era rápido em considerar a tua presença e obedecer e se arrepender. Que sejamos assim, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração. Não porque nós não somos, porque somos perfeitos, mas estamos caminhando, Senhor, dia após dia. Mas porque nós somos rápidos em reconhecer a tua voz e reconhecer, Pai, a tua instrução. Somos rápidos em nos arrepender quando erramos. Pai, que esse coração esteja cada dia mais assim, se assemelhando ao teu, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor confia em nós e tem paciência, tem tanto amor. Nos perdoa muitas vezes por darmos passos fora desse lugar. Não, Pai, não existe vida sem Ti. Não existe vida fora da Tua presença. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Não queremos viver em outro lugar, Senhor, mas queremos viver na Tua presença. Não queremos, Pai, guardar essa presença só para nós, mas queremos impactar vidas. Queremos transformar,
queremos andar segundo Jesus andou nessa terra, com ousadia, com intrepidez, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Obrigada, Senhor. Obrigada. E nós derramamos o nosso coração, abrimos o nosso coração, um coração sincero a Ti, para dizer que estamos prontos para obedecer a Tua ordem, o Teu chamado. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você foi abençoado? Amém. Vamos adorar um pouco ao Senhor. Amém. Se derrame aos pés dele. Aleluia.